Então, finalmente, você decidiu, vou aprender francês agora em 2025. Por onde que eu começo? Onde eu, de fato, começo a estudar esse idioma? Que tipo de rotina de estudos você sugere? Por onde eu vou começar? É exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou trazer aqui para você uma sugestão de roteiro de estudos para iniciar no francês, partindo aqui do pressuposto que você não sabe nada de francês, você tem absoluto zero conhecimento no idioma. Vou trazer aqui algumas dicas, vou criar aqui um roteiro de estudos básico de francês com você. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan e hoje eu vou trazer algumas dicas para você que está começando no francês. Está começando a estudar francês, mas não tem muita ideia de por onde começar. Eu vou trazer aqui algumas sugestões que você pode incorporar numa rotina de estudos e eu vou colocar aqui de mais ou menos 3 meses, considerando que você não sabe nada do idioma, você está aprendendo do absoluto zero. Então bora lá, partindo aqui de uma pessoa já fluente em francês que já deu aula do idioma e que entende os principais desafios dos brasileiros para aprender francês. Pessoal, eu vou considerar aqui o prazo de 3 meses, tá? E aqui, uma coisa importante para a gente já definir de cara é o que você quer adquirir nesses 3 meses, o que você quer alcançar, qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo nesses 3 meses. É impossível ficar fluente em 3 meses, não só em francês, mas em qualquer idioma. A fluência leva tempo, pessoal. A fluência, ela leva dedicação, ela leva disciplina e ela leva muito tempo para que o seu cérebro assimile aquele novo conteúdo, para que você consiga desenvolver as habilidades de um novo idioma, as habilidades de escuta, de leitura, de escrita e também de fala. E também tem outras habilidades importantes, como entender de vocabulário, de gírias e usar essas expressões em contextos que cabem essas expressões, enfim. É um universo sempre que a gente aprende um novo idioma. Mas partindo aqui de 3 meses, um prazo assim bem conservador, você tem aqui um nível 0, dá para você chegar aqui num nível quase que intermediário, um pré-intermediário. Dá para você aprender bastante em francês em 3 meses e depois a gente pode ampliar para mais 3 meses para você desenvolver novas habilidades, enfim, dá pra fazer muita coisa legal. Mas nesses 3 meses aqui, o que eu faria aqui no primeiro mês? Primeiro mês de francês vai ser um mês para você se habituar com o idioma. Então vai ser um mês aqui principalmente para você entender como que funciona a estrutura da língua, entender aqui como que são os termos principais, né? Como que são aqui as saudações, né? Les salutations em francês. O que eles usam de fato aqui para se apresentar para outras pessoas, inclusive já colocando gírias, já colocando expressões, já colocando coloquialismos, já colocando tudo isso dentro aqui desse primeiro mês. A gente vai ver aqui saudações, a gente vai ver aqui bases do idioma, então nesse caso é importante, tá? Nesse primeiro contato com o idioma é importante saber um pouquinho de gramática, estudar um pouquinho de gramática, porque pensa comigo, você não sabe absolutamente nada do idioma e o francês é um idioma com muitas regrinhas, é um idioma com muita regra gramatical e muitas dessas regras não fazem o menor sentido pra gente que é brasileiro, como por exemplo, colocar aqui a introdução est-ce que antes de iniciar certas perguntas com um tom maior de formalidade. O est-ce que seria aqui, se eu pegasse essa expressão e traduzisse para o português, seria aqui é que. Então, se eu pergunto se a pessoa fala francês, eu vou perguntar est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous parlez français? Se eu pego essa expressão e traduzo para o português, ficaria é que você fala francês? Percebe que traduzir ao pé da letra vai acabar ferrando muito aqui o seu entendimento do idioma. E o francês, ele tem muito dessas coisas, ele tem muito dessas expressõezinhas, dessas estruturazinhas, como por exemplo também as estruturas de negação, como ne pas, e colocar essas estruturas envolvendo o verbo, às vezes inclusive suprimindo o ne e deixando só o pas como uma marca aqui de negação. Então é nesse momento que você vai estudar essas coisas, é nesse momento que você vai entender como que a língua francesa funciona de uma maneira mais básica, de uma maneira mais basilar. Então, primeiro mês, nessas 4 primeiras semanas, você vai separar para entender aqui das saudações, os primeiros passos, né, as primeiras frases que um francês diria, que você diria sendo francês ou indo aqui para um país falante do francês. Você vai aprender inclusive as gírias, no que tange aqui a apresentar, a apresentações e também perguntas básicas, por exemplo, de onde você é? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Por exemplo, você vai aprender aqui a diferenciar o tu informal do vous, um pouco mais formal, e essas diferenças de vocabulário entre o francês informal e o francês formal. Isso aqui é importantíssimo, galera, principalmente para a língua francesa, porque o francês é uma língua que define de forma muito clara o vocabulário formal e informal. Para certas pessoas, você não pode usar o pronome tu, você tem que usar o pronome vous, e usando o pronome vous, você vai conjugar os verbos de acordo com esse pronome vous. Por exemplo, se eu quero chegar para uma pessoa e perguntar o
trabalho dela, né, o que ela faz, vai ter uma diferença muito grande aqui de construção da frase. Eu perguntando para uma pessoa mais ou menos da minha idade, ou um amigo, uma pessoa que eu tenho certa intimidade, né, eu diria mais ou menos, que fete, o que você faz? Mas se eu estou perguntando isso para uma pessoa bem mais velha, uma pessoa idosa, ou num contexto que exige formalidade, eu vou ter que reconfigurar toda essa frase para entrar aqui num contexto mais formal. Eu diria que mais ou menos, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Percebe aqui que eu tenho toda uma estrutura diferente de pergunta. Eu tenho qu'est-ce que para introduzir uma pergunta formal, eu tenho vous para falar de uma maneira mais formal e faites, que seria aqui a forma de conjugar o verbo faire, fazer, para o pronome vous, que é esse pronome de formalidade. O francês é cheio dessas coisas, pessoal, e é esse o momento de vocês começarem a pegar essas coisas, de fato aprenderem o idioma. Primeiras semanas, primeiro mês, você vai estudar aqui saudações, estruturas gramaticais e você vai adquirir o máximo de vocabulário possível. Então, 3 pontos. E aqui falando um pouco mais sobre esse ponto do vocabulário, o francês, por ser uma língua de origem latina, tem muitas palavras que lembram as palavras do português. Por exemplo, chien para cão ou chá para gato. São palavras que a gente consegue assim fazer alguma relação. A gente consegue assim ter uma ideia. Por exemplo, também père para pai, mère para mãe. E maison, que a gente não associa direto a casa, mas a gente consegue associar a mansão, que tem a ver com casa. Tem outras palavras que a gente não pega assim a similaridade de primeira, mas se a gente fizer um esforcinho, a gente pega. Por exemplo, voiture, para carro. Voiture não tem muito a ver com carro, mas parece com outra palavra do português que é viatura. Então, um carro, uma viatura, a gente consegue fazer a associação. O francês tem muitas palavras assim, mas também tem aquelas palavras que não fazem o menor sentido, que pegaram uma outra origem, uma origem não latina, e acabam sendo bem distantes dos seus equivalentes no português, como por exemplo, oiseau. Oiseau seria aqui pássaros. Então, não tem muito a ver, a gente precisa desde o começo aqui já se acostumar a essas palavras. E sendo bem sincero com vocês, a questão dos substantivos em francês é muito tranquila de pegar. A gente vai ter muitas palavras parecidas, a gente vai ter muitas palavras que lembram aqui o equivalente delas, não só em português, mas em inglês também. Então, se você fala inglês, se você é fluente em inglês, o francês já fica bem mais fácil. Nós temos palavras aqui como quitter e weekend, que vêm literalmente do inglês e que podem já te ajudar. O que eu acho que pode causar mais dúvidas, pode causar confusão para quem está começando nessa parte de vocabulário, são os falsos cognatos. A gente tem palavras em francês como, por exemplo, quelqu'un, que confundem e muito quem está começando. Quelqu'un, a gente tem muito a ideia de pensar que significa qualquer um, mas na verdade significa alguém. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, aquela música famosa da Carla Bruni, a música Quelqu'un que m'a dit. Quelqu'un que m'a dit. Essa música significa alguém me disse. Eu tenho toda uma estrutura específica para dizer isso em francês. Então, tem quelqu'un, aqui juntando quelqu'un com un, fazendo aqui essa junção de dois termos, né? Quando eu tenho duas vogais, eu tendo a juntar e colocar aqui um apóstrofo para deixar a fala mais leve, a fala mais natural. E eu tenho também m'a dit. M'a dit seria me disse. Eu tenho aqui a estrutura do passé composé, o passado composto. Eu vou usar aqui o verbo avoir, ter, conjugado na pessoa aqui do discurso, e também o verbo principal aqui, ele vai para o particípio passado. Então, para eu dizer me disse, a pessoa me disse algo, eu tenho que dizer m'a dit. La personne m'a dit ça. A pessoa me disse isso. Tem essas coisas, assim, essas sacadas no francês que são muito diferentes do português, mas que vocês vão ter que aprender desde esses primeiros momentos. E a minha dica aqui para pegar vocabulário, né, para aprender vocabulário, é utilizar o Anki. Eu já dei essa dica também no vídeo de rotina de estudos de inglês. O que você vai fazer? Você vai criar os flashcards no Anki, vai baixar o Anki, vai colocar lá os flashcards, colocando essas expressões em frases. Então, eu tenho aqui uma expressão, como por exemplo, pourtant. Pourtant, em francês, é um falso cognato, significa no entanto, não significa pourtant. Então, eu vou pegar essa palavra e eu vou colocar 3 possibilidades de frases de exemplo com essa palavra, com as traduções embaixo. Então, eu posso pensar aqui numa frase para colocar essa palavra de exemplo, por exemplo, je l'aime, pourtant, elle ne m'aime pas. Seria aqui, eu a amo, entretanto, no entanto, ela não me ama. Então eu vou colocar aqui essa frase, vou pegar aqui outras 2 frases e vou fazer isso até eu entender o uso aqui da palavra pourtant. Vou colocar aqui essa palavra em várias frases, vou colocar o flashcard vai aparecer para mim, ele vai ser mostrado para mim até eu fixar o sentido, o significado desse termo. Então fazer isso, usar bastante o Anki, usar principalmente o Anki para coisas domésticas, coisas de casa, coisas que você precisa ter vocabulário
vocabulário em francês e que você não sabe nada até então, usar também para essas expressões, para esses falsos cognatos e também para palavras como conjunções, interjeições, palavras importantes do francês e que geralmente causam dificuldade. Então, esses vão ser os pontos que eu quero que você foque nesse primeiro mês. Aqui a gente vai focar em construir vocabulário, aprender sobre saudações no idioma e também ver um pouquinho mais essa questão aqui das gírias e das expressões em francês, ao mesmo tempo em que eu vou entender as bases do idioma, incluindo gramática também, tá? Mas isso aí é muita coisa, coisa demais, informação demais, eu sou só um iniciante, eu não faço a menor ideia de como organizar tudo isso no meu esquema de estudos, como que eu vou fazer isso de fato? É muita informação que você passou aí. Calma, eu sei que é muita informação, mas justamente para te ajudar, eu desenvolvi aqui um curso que vai te levar do absoluto zero até a fluência em francês, passando por todas essas etapas. Então, você vai ter ali um módulo de preparação, um módulo de glossário gramatical com os principais termos do francês. Você vai ter lá um módulo para vocabulário e estudar, inclusive, utilizando a ferramenta do Anki como essa ferramenta aqui de apoio para você memorizar vocabulário, inclusive trazendo para você as 625 palavras mais importantes do idioma francês. Isso é algo que eu nunca vi em nenhum curso de francês. As 625 palavras mais relevantes, que são palavras do dia a dia que todo mundo usa em francês. Além disso, você vai ter aqui módulos sobre pronúncia, diferentes tipos de pronúncia do francês, pronúncia francesa padrão, pronúncia do Quebec, pronúncia dos países africanos falantes do francês. Você vai ter aqui módulos de gírias, módulos de expressões idiomáticas, módulos de acrônimos, de abreviações em francês, regras aqui de passado, presente, futuro, estruturas típicas do francês e também módulos bônus onde você vai ter acesso a áudios, vídeos de pessoas nativas falando o idioma e eu vou estar comentando com você vídeo por vídeo, áudio por áudio, música por música, para você entender exatamente como o francês soa na vida real, como que ele é de fato usado na vida real. Então esse curso ele vai te levar do absoluto zero até a fluência do francês num prazo bem realista e levando em conta as suas necessidades como estudante, como aluno de francês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o curso Francês com Renan Poliglota. Agora vamos aqui para o segundo mês, tá? Primeiro mês já passou, eu já tenho aqui uma base boa de vocabulário, eu já entendi aqui como saudar, eu já entendi as bases da gramática do francês. O que eu vou fazer nesse segundo mês? Pessoal, esse segundo mês a gente vai dar continuidade a esses três principais aspectos, então continuar utilizando o Anki para palavras, para termos um pouco mais avançados e tentar usar aqui o que você aprendeu na vida real. Então aqui você já sabe bem como saudar em francês, você já tem aqui as principais diferenças de cognatos verdadeiros e também os falsos cognatos no idioma, e aqui você já tem uma boa estrutura, uma boa base de francês. Então esse aqui é um módulo para você já começar a pôr em prática o que você aprendeu. Você vai começar aqui conversando com o ChatGPT, e o ChatGPT ele é uma ferramenta excepcional para você treinar o francês, porque ao mesmo tempo em que você vai conseguir conversar 100% em francês com a ferramenta, você consegue ainda preencher as lacunas de vocabulário com termos do português. O chat ele vai entender o que você quis dizer e ele vai trazer para você exatamente a sua resposta baseada naquilo. Aí você consegue metrificar, você consegue entender o que falta de verdade, qual tipo de vocabulário te falta para que você utilize o Anki e consiga adicionar esse vocabulário novo ao seu repertório de francês. Então, vai utilizar o ChatGPT, vai ver principalmente ali a parte da transcrição. Então, depois que você acabou a conversa com a ferramenta, você vai pegar toda aquela transcrição, vai ler o que você disse, vai ler o que o chat disse e vai anotando, vai anotar tudo isso, novo vocabulário, pede para o Anki colocar novas frases de exemplo e você vai incorporando tudo isso ao seu dia a dia em francês. E essa aqui é a minha segunda dica, colocar o que você aprendeu até agora no seu dia a dia, tentar aplicar ao seu dia a dia. A gente também vai ter aulas sobre isso, sobre como incorporar o francês à sua rotina, e aqui a ideia é basicamente fazer o que você já fazia, mas em francês. Então, para que isso aconteça, vai ser importante você já ter uma base boa de vocabulário em francês, de escovar os dentes, de ir ao banheiro, de ir para academia, de trabalhar, de estudar, de almoçar, de jantar, de tudo isso. Então você pode começar, por exemplo, dizendo Je me réveille à 7 heures. Então, eu acordo às 7 horas da manhã. Puis, je vais me doucher. Puis, je vais me doucher. Depois, eu vou tomar banho. Eu vou pro banho. Então, percebe que aqui
eu tô falando sobre o que eu faço no meu dia, eu tô descrevendo a minha rotina em francês, eu tô me familiarizando, tô trazendo isso mais pro meu dia a dia. E isso é muito, muito importante porque o primeiro mês é um mês mais de teoria, é um mês mais teórico. Esse segundo mês é um mês mais prático, é o mês de botar em prática tudo isso que você aprendeu. Então, segundo mês, o que você vai fazer? Você vai botar em prática, você vai conversar com o ChatGPT, você vai continuar adquirindo vocabulário, estudando gramática e também usar o que você aprendeu no seu dia a dia. Outra coisa legal de você fazer nesse segundo mês é se gravar falando francês. Eu diria até que seria legal tentar se gravar pelo menos 1 minuto todos os dias desse segundo mês. Se grava, vai falando sobre o que você fez no dia, vai falando que, utilizando o passado, o passé composé, o que você fez naquele dia. J'ai appris de nouvelles mots. J'ai appris de nouvelles mots. Eu aprendi palavras novas. J'ai étudié le français. Eu estudei francês. Então percebe que você consegue falar sobre muita coisa em só 1 minuto e você consegue também ir metrificando dia após dia o que eu falei errado ali naquele primeiro áudio. Aí no terceiro áudio você vai e usa uma expressão que você esqueceu no primeiro e você vai pro áudio 30, você consegue corrigir várias das lacunas que você tem no francês e o francês já está muito mais naturalizado na sua mente. E você já consegue entrar com muito mais confiança no mês de número 3. E aqui, o mês de número 3 é o mês para você pôr em prática o seu francês falado com pessoas reais. Então você vai buscar pessoas falantes do francês, pode ser aí na sua cidade, pode ser em redes sociais, pode ser nos aplicativos que eu já recomendei em vídeos anteriores. Thunder e HelloTalk são ótimos aplicativos, porque lá existem salas de bate-papo e nessas salas você pode entrar tanto como ouvinte quanto como participante, Você pode treinar o seu francês lá, você vai identificar como as pessoas falam francês e vai tentar partir ali do mesmo assunto, tentar manter a conversa com eles. Claro, ainda é uma conversa iniciante, você ainda é um iniciante no francês, você ainda é um débutant no idioma, mas aqui você já consegue se comunicar de uma forma mais básica, você já consegue perguntar sobre a pessoa, entender perguntas básicas que a pessoa faz sobre você, você consegue também ir anotando e melhorando cada dia. Então, o terceiro mês vai ser um mês de revisão, você vai continuar utilizando o vocabulário, aprendendo novas palavras pelo Anki e colocando aqui mais frases de exemplo no Anki, usando o seu Anki diariamente. Você vai continuar estudando a gramática do idioma, porque é um assunto muito, muito extenso em francês, e é um assunto importantíssimo, mesmo sendo diferente do português, é um assunto que não dá para fugir, e vai aprender mais vocabulário, vai buscar aqui vocabulário mais relacionado à sua área de atuação, ou a hobbies que você tem interesse, coisas que você gosta de fazer, vocabulário de viagem, e vai entender principalmente aqui as nuances de pronúncia do francês, buscando aqui podcasts, por exemplo, para você ouvir enquanto você lê, como por exemplo aqui o podcast do Duolingo, e outros podcasts interessantes que te forcem de verdade a associar o francês escrito ao francês falado. Isso também é um ponto que vai gerar dificuldade, Como que o francês escrito ele é diferente do francês falado, e pegar essa questão de pronúncia do francês e ir incorporando aos seus estudos é muito, muito importante também. Então, saber que o francês tem sons que não são naturais no português, como por exemplo o som de que é um som aqui que tem essa estrutura, essa letrinha aqui, em palavras como sœur, por exemplo, que significa irmã, e que você vai ouvir o tempo todo esse tipo de som. Ou, por exemplo, o famoso som de E, A, U, X, que vai ter um som de O na maioria das palavras, ou também o OI, que vai ter um som de UA na maioria das palavras em francês. E eu vou deixar aqui na tela alguns exemplos de palavras que levam essas combinações e que desde cedo, desde esses primeiros meses, você precisa se acostumar, porque é assim que eles falam no dia a dia. Então eles vão falar cortando muitas consoantes, cortando muita letra S no final, eles vão falar deixando de pronunciar uma palavra e pronunciando outra. Isso é muito comum no francês, galera, e isso precisa estar no roteiro de estudos de vocês. Então, resumindo aqui, mês de número 1 vai ser um mês aqui de saudações, Você vai aprender como saudar em francês, você vai aprender vocabulário, vai adquirir vocabulário, inclusive colocando no Anki, com frases de exemplo, com áudio de exemplo, para você ver que a pronúncia em francês dessas palavras, vai entender os sons do francês, vai estudar a gramática do francês e no segundo mês você vai começar a praticar, você vai pôr em prática tudo que você fez até agora. Principalmente aqui, uma prática mais leve com o ChatGPT, porque ele consegue te corrigir, você consegue ver a
transcrição do que você falou, do que ele falou, e começar a associar o francês escrito ao francês falado. Você vai começar também a se gravar falando em francês. Se você quiser, pode fazer também um desafio de um mês, em que cada dia do mês você vai se gravar falando aqui sobre o seu dia, contando sobre o seu dia, o que você fez de fato, enquanto você adquire novas palavras para o seu vocabulário e melhora a sua expressividade em francês. Já no mês 3, você vai seguir estudando todos esses aspectos, mas você vai colocar em prática com pessoas reais. Então você vai para aplicativos de intercâmbio de idiomas, vai buscar falar com as pessoas, pode até entrar nesses aplicativos, nessas salas de bate-papo, mas como ouvinte, mas em algum momento vai ser importante você também falar, você também se posicionar e mostrar tudo que você aprendeu. Enquanto você faz isso, você pode estudar mais sobre a pronúncia, diferentes combinações que formam pronúncias específicas do francês, enquanto você escuta podcasts, enquanto você escuta áudios, músicas, séries, várias mídias diferentes em francês. Importante, por o final desses 3 meses, eu não vou cobrar que você esteja fluente em francês ainda, não é esse o ponto. O ponto aqui é você entender as bases do idioma, seja de pronúncia, seja de estrutura gramatical, você ter vocabulário suficiente para já conseguir se comunicar com alguma segurança e você conseguir entender perguntas simples, frases simples, ditas por nativos e também por não nativos falantes de francês. Então, nesses 3 meses vai ser esse o seu desafio, e se você seguir à risca todas essas dicas, ali no final do mês 3, você já vai ter aqui um nível próximo do pré-intermediário e já vai estar conseguindo se comunicar de um nível bem interessante, básico ainda, mas bem legal em francês, e aí você já vai ter uma base muito boa para seguir estudando e evoluindo ainda mais do intermediário até o avançado. Então foi isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, e lembrando, se você quer um curso que vai te levar aqui do absoluto zero até a fluência, clica aqui embaixo para você conhecer o curso Francês com Renan Poliglota. E se você chegou até aqui, eu vou deixar linkado em algum lugar aqui do vídeo, um vídeo onde eu explico por que você deveria aprender francês nesse ano de 2025. Então, sai daqui, corre lá e confere esse vídeo, também tá bem legal. Esse foi o vídeo de hoje, eu fico por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.